Romanos capítulo 12 e o verso de número 3, está escrito: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além de que convém, antes pense como moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos tantos e muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. 1 Coríntios, no capítulo de número 12, verso 13 e o verso 14, ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi nos dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas de muitos. Agora nós pulamos um pouquinho para frente, verso número 18 e 19. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Glória a Deus. Reclama teus olhos. Pai, eu celebro por estarmos nesta noite na tua casa. Quando o Senhor é Deus nos permite olhar para a tua palavra e ela, Senhor eterno, está nos tocando o coração, o Senhor eterno, com um propósito que é claro para as nossas vidas, para o nosso ministério, Senhor eterno, para a sua igreja. Agora nós oramos, Senhor eterno, e pedimos que o Senhor avive em nós a tua palavra e que possamos ser um, com o mesmo pensamento, a mesma direção, Senhor, e ser avivados com o teu Espírito Santo. Nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Spurgeon, ele declara que a unidade, ela é a joia para a igreja. E quando nós olhamos para estes textos que Paulo escreve, porque Paulo está lidando num mundo onde existem discrepâncias grandes, distorções grandes dentro da sociedade, onde existem senhores que são ricos, onde existem pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda da mão direita, um tempo em que existem pobres de maré, onde existem pessoas que são escravas, nasceram escravas, vão viver escravas, vão terminar a sua vida escravas. Paulo está tentando comunicar para ele algo que para nós talvez pareça assim quase sem sentido, porque nós vivemos num outro tempo. Nós vivemos num tempo de igualdade, de justiça, de estabelecer todas as pessoas direitos iguais. Todas as pessoas têm direito a ir à escola, todas as pessoas têm direito à saúde, em tese, pelo menos é de se ter. Todas as pessoas têm direito a oportunidades a trabalho na nossa sociedade onde nós temos e estamos inseridos. Mas no mundo em que Paulo está vivendo, Paulo não está tratando com pessoas que têm essa mesma compreensão de mundo. E ele está vivendo com pessoas que elas vêm para Cristo, muitos delas achando que elas estão numa casta superior, num mundo superior. Elas estão vivendo uma vida superior às demais. Mas elas agora entregam a vida delas para Jesus Cristo. E ao entregar a sua vida para Jesus, elas são convidadas a elas estarem obedecendo a Jesus. E a primeira coisa que nós chegamos para Cristo, dentro da obediência, nós entendermos que nós não somos nada mais todos do que servos, tolos, escravos. E nós não sabemos aquilo que convém para nós.
E o processo que nós vamos passar é o processo do aprendizado com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Por isso que Ele pede para que nós possamos nos atar a Ele e aprender com Ele, que é manso, humilde de coração. E essa jornada não é fácil para muitas pessoas, porque nossa carne reluta em aprender a palavra de Deus. Veja, e aqui está sendo difícil talvez para alguém compreender isso, porque ele vai chegar na igreja, ele vai encontrar um irmão que talvez ele outrora era escravo, ou ele é um homem pobre, e agora dentro da igreja ele exerce uma autoridade, ele exerce um poder de autoridade celeste, porque Deus deu dom para ele pregar, Deus dom para ele revelar, Deus deu autoridade para ele entregar algo regado divino, e ele está numa condição agora de servir a igreja. E alguém talvez não consegue entender esse patamar. Agora Paulo vai entrando para eles com a metáfora dos membros do corpo e dizendo para eles e procurando ensinar para todos eles: olha, o corpo existe muitos membros, todos são iguais, mas todos têm a sua distinção, todos têm suas qualificações distintas. E dentro das suas qualificações distintas, elas têm o propósito, desde o pequeno nervo até o maior osso do corpo humano. E ele está tentando traduzir isso numa metáfora que não agrida o seu coração, que não perca ninguém. E ele está comunicando com eles aquilo que o próprio Jesus Cristo, ele narrou e ele explicou para os seus discípulos na noite de Páscoa. Ele explicou para eles: olha, eu e o Pai somos um, e eu estou no Pai como o Pai está em mim. E isto é tão forte que o Senhor faz a vontade dele na minha vida. E é interessante porque lá adiante no capítulo 15 de João, o Senhor diz: vós sereis meus amigos se você fizereis aquilo que eu vos mando. Mas logo ali adiante ele diz: logo eu não vos chamareis mais de servo doulos, e eu não preciso mandar vocês, mas eu vos chamarei de amigos. Por quê? Porque vocês vão ter intimidade comigo e saber aquilo que eu quero. E esse é um processo que Cristo, ele vivenciou, e ele teve uma intimidade, mesmo na sua humanidade com Deus tamanha, mesmo ele sendo Deus, se vestindo de homem, ele teve que derrotar esta humanidade, ele teve que colocar esta humanidade subjugada diante de Deus, e ele teve que fazer com que a sua carne, ela entendesse a vontade de Deus, e ela se tornasse escrava. Mas logo adiante a sua carne passou pelo processo natural de ela vivenciar o agir e o mover de Deus. E olha, queridos, esse é o processo que Deus quer na nossa vida. Mas sabe qual é o processo do inferno? Desunir nós, separar nós. Porque quando ele nos desune, ele separa nós, a gente não segue o modelo de Cristo. E se nós não seguimos o modelo de Cristo, nós não temos legalidade espiritual na nossa vida. Nós não estamos no princípio da palavra de Deus. Nós não estamos em Jesus Cristo. Quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós estamos em Jesus Cristo. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho andado segundo a tua palavra, mas o diabo não quer que nós andemos segundo a palavra dele. Por isso que ele luta no teu meio, na onde tu está inserido, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, até mesmo lá no grupo que tu coopera, ou talvez até em algo que você possa ser atacado mesmo dentro da casa do Senhor. Existem 3 áreas, pelo menos, que uma pessoa ela sofre uma batalha espiritual. Primeiro, ela é sua mente. Segundo, é o lugar do seu trabalho. Terceiro, é a sua casa. Mas eu diria que 1/4 talvez seja a igreja. Porque o inimigo ele nos ataca constantemente. Aleluia! Eu quero pensar contigo rapidamente sobre 3 questões acerca da unidade, desdobrada em algumas mais, outras menos. Não são absolutas nem todas, mas são algumas que o Senhor colocou no meu coração. E estamos num ano que será extremamente produtivo. E dentro da produtividade nós precisamos observar a direção de Deus para a nossa vida. Porque a unidade, pensa bem,
ela é algo que modernamente as pessoas dizem no mundo dos negócios, e é muito falado hoje, como network. Pessoas próximas de pessoas. E se você não tem network, você não vai a lugar nenhum. Você não constrói equipe, você não constrói pontes, você não sobrevive. Mesmo no mundo dos negócios, você precisa ter network com os teus clientes. Agora, nós estamos numa questão espiritual. E nós temos que ter unidade uns com os outros e com os céus. Porque Deus está com a despensa dele cheia para derramar sobre a igreja, para derramar sobre a tua casa, para derramar sobre a tua vida, para derramar sobre o teu ministério, para derramar sobre a tua família, para derramar sobre tudo aquilo que o Senhor acordou no teu coração e trouxe por visão aos teus olhos. O Senhor tem tudo isso separado para você, mas Ele precisa que um processo cumpra-se na nossa vida. E deixa eu te dizer, então, como primeira coisa, a unidade, ela pode produzir algumas coisas dentro da igreja. A primeira delas, ela pode produzir edificação, crescimento espiritual. A unidade, ela produz crescimento espiritual, ela produz edificação sobre a nossa vida. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11. Está escrito: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, e com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Dele todo o corpo, bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sozinhos não tem, irmãos, como nós sermos edificados. Jesus Cristo, quando Ele ascendeu ao céu, estava ascendendo ao céu, Ele chamou os discípulos no monte e Ele disse: vão para Jerusalém. Vão para lá, Jerusalém, lá vocês esperem o mover e o descer do alto. E eles esperam. E diz a palavra de Deus: estando todos juntos reunidos no templo, veio sobre ele o Espírito e repartiu línguas como de fogo sobre eles. E ouviu-se ali duas manifestações, talvez contrárias à lógica humana e desconhecidas até então. E creio eu que não cessou com os apóstolos daquele tempo e está à disposição da igreja até hoje. Manifestou-se lá algo que teologicamente nós conhecemos como glossolalia e também xenolalia. E ali se estabeleceu 4 moveres da língua. 4 formas de falar em língua estranha. A primeira delas é a xenolalia, onde as pessoas elas começaram a falar em outras línguas. E elas começaram a entregar profecia em língua de pessoas que vinham de países distantes, como se elas estivessem falando fluentemente estas línguas. Ouviu-se o falar também em línguas estranhas. E o que eram essas línguas estranhas? Eram as pessoas, elas entrando em contato com Deus e entrando na atmosfera do Pai e começando a sua alma, ela entrar no mesmo nível da atmosfera celestial e ela falando diretamente com intimidade com os céus. Aleluia. E outras 2 nós começamos a observar na sequência da igreja, que é a profecia em língua estranha. Quando Deus toma a vida de alguém e alguém começa a ser interpretado aquela língua estranha para a igreja, e a igreja ela é edificada. Mas também começou-se a observar dentro da igreja
Quando uma pessoa ela começava a sentir a dor do outro, e ela começava a entrar numa atmosfera espiritual tão grande, que não precisava o outro falar para ela aquilo que ela sentia, mas ela começava a expressar diante de Deus uma palavra, que era uma palavra que o demônio não entende, que o mundo espiritual de Satanás não entende, mas que os céus conhecem muito bem. E esta, aleluia, é uma vitória para a igreja, para a edificação do povo de Deus. Ela é real, está no nosso meio até hoje. Aleluia! Edificação. Não existe edificação se nós não temos, aleluia, as manifestações dos dons no meio da igreja. E aleluia, eu posso ser usado num dom, mas daqui a pouco o meu irmão vai ser usado no outro. O meu com o dele, a gente se complementa. Isso é tão bem verdade, queridos, que se você observar, e você vai para uma das igrejas que é tida como modelo na primitiva, onde o Senhor tira os missionários, a igreja de Antioquia, lá está em Atos capítulo 13, verso número 1, diz no texto, no versículo número 2, havia na igreja que estava em Antioquia, a saber, mestres e doutores. Mas o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé para a obra que eu os tenho. Mas tinha vários mestres e vários. E é interessante porque, irmão, sabe, um mestre, ele tem uma condição de ele pode apontar o erro, ele pode corrigir, e ninguém vai se ofender, porque Deus deu essa habilidade bíblica para ele. Mas um evangelista, um pastor, ele tem uma habilidade profunda de abraçar como nenhum outro. E pode alguém tentar, mas se não tem véu chamado pastoral, ele não vai conseguir curar feridas. Por quê? Porque Deus instrumentalizou. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é para dar discipulado. Mas Deus tem um propósito com cada um de nós, queridos. E isso é para a edificação do corpo. É minha e tua. O Senhor quer isso com nós. Eu tenho um recado de Deus. É contigo que Ele conta. Ele te trouxe para cá porque Ele conta contigo. Ele tem um propósito na tua vida. Segunda questão dentro desse princípio da unidade que ela produz: força. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo número 2, verso de 1 ao 4. Portanto, se há algum estímulo em Cristo, eu estou usando a tradução inglesa. Se há algum estímulo em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, algum profundo carinho e compaixão, completem a minha alegria. Mas eu quero chamar a atenção dessa expressão que está acima. Se há algum estímulo, se Cristo provocou alguma coisa em você, se Cristo provocou alguma coisa em você além de dó da cruz do Calvário, deixa eu te dizer, Jesus Cristo não queria provocar dó em ninguém com a cruz do Calvário, porque Ele disse: eu mesmo me entrego. Ninguém matou Ele. Então tu não tem que ter dó de Jesus, mas o exemplo dele tem que produzir algo em nós. Verso 3: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é o princípio do céu. Deus se interessou por nós, irmãos. Por isso que Jesus veio à terra. Deus se interessou por nós. E por isso que Ele fundou a igreja. E por isso que Ele nos chamou. Deus não está preocupado com o templo, embora o templo é necessário para esse tempo. Deus escolheu pessoas. E Ele quer habitar dentro de pessoas, e essas pessoas que Ele chamou.
E sabe como isso é tremendo? Se você olhar em Atos capítulo 12, versículo de número 5 a 6, você vai encontrar Pedro. E lá está escrito: Pedro, pois, estava sendo guardado na prisão, mas a igreja fazia incessantes súplicas a Deus por ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pedro estava preso por questão do evangelho. Se os soldados romanos soubessem que tinha crente reunido orando, o que ia acontecer com essas pessoas? Elas seriam presas. Mas alguém se preocupou de ser preso nesse momento? Nosso irmão está preso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E é um mistério quando a igreja se reúne para clamar. E diz-nos o texto, quando Herodes estava para fazer comparecer. E se ele fosse comparecido diante de Herodes, o que ia acontecer com Pedro? E deixa eu te dizer mais lindo o que é. A igreja em oração. Ele estava sendo guardado por um quaterno de soldados. Você sabe que um quaterno de soldados são 16 soldados. Ele estava amarrado a 2 soldados. 2 soldados à sua frente na porta. Tinha mais 2 da parte externa e mais 2 soldados lá na outra porta. E assim consecutivamente. Nem Pedro acreditou quando o anjo chegou diante dele. Ele diz o texto: observava e cuidava-se que estava dormindo. Porque ele não estava acreditando naquilo que Deus estava fazendo. Ei. Quando a igreja se reúne para orar, para clamar, ela cria uma força, uma autoridade no mundo espiritual, que as portas do inferno podem estar regimentadas, preparadas, seladas, unidas, firmadas, mas se tem uma igreja que está unida, está buscando, está clamando, um milagre vai acontecer, que alguém acredite, não acredite, creia, queira ou não, o milagre ocorre. Aleluia! Por isso que o diabo luta tanto para nos desunir, para nos separar, porque ele sabe que há milagre e poder na nossa união, no nosso clamor, na nossa unidade. Aleluia! Está escrito em João capítulo 3, verso 35: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E o resultado é o testemunho público, porque as pessoas começam a reconhecer que nós somos de Deus. Não precisa nós falar nada, não precisa tu dizer para o teu patrão que tu é crente, mas tu tem um testemunho de uma comunidade que tu serve, que tem unidade, que ela vive no princípio da palavra de Deus, porque é esse aqui que se trata. Eu não friso a questão do amor, eu friso do princípio de viver junto. Ela começa a produzir efeitos, um dos efeitos é o amor, mas existem outros, e isso começa a ser notado por todos, e queira ou não queira, a coisa começa a ser instantânea, a pregação começa a ir, o poder de Deus começa a mover, e Deus começa a agir, porque as pessoas começam a ver algo diferente, algo diferente, algo diferente. Alguém diz, aleluia, que há uma dificuldade no Brasil hoje, em vez da sociedade, aleluia, ela ser impactada pela igreja, ela está impactando a igreja. Isso é uma verdade, infelizmente, em alguns ambientes. Porque tem igreja que, em vez de ela estar influenciando e testemunhando no mundo, o mundo está testemunhando dentro dela e agindo dentro dela. Mas, irmão, não é essa igreja que Jesus vem buscar. Não é esse povo que é um povo zeloso de boas obras que o Senhor vai levar para o céu.
Aleluia. Fecha teus olhos. Eu quero te pedir, Senhor, manifesta a eficácia da poder, da unidade na minha vida. Você pode clamar aí? Clame, por um minuto. Eu estou sentindo a graça desse altar. Une teus servos. Revela teu poder. Une teu povo. Une famílias desta noite, Senhor. Une propósitos. Recalar a bagarabagai. Recalar a bagalarabagashuriamai. Eu não sei se você sente, mas eu sinto uma graça nesse altar. Eu sinto um mover do Espírito Santo, me dá vontade de sair correndo nesse templo. Presta atenção, querido. A construção da unidade não é fácil, porque ela passa pelo processo do doulos. Para nós sermos amigos de Jesus e amigo do nosso irmão, nós temos que passar pelo processo da obediência. O que eu disse? Nós vamos ter que passar pelo processo da obediência. Colossenses, capítulo do número 3, verso 12 ao 14. Está ali no telão. Eu vou falar somente um ponto, porque eu não tenho tempo para trabalhar mais, mas eu quero falar de um tempo algo que eu entendo que é vital. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha como não estou falando bobagem. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, ponto. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A construção do amor, irmãos, ela exige perdão. Deixa eu te dizer, Deus não tinha uma cédula que estava contra nós posta. Paulo diz que esta cédula ela foi rasgada. E eu gosto muito da expressão, porque ele dá a expressão, aleluia, que nós estávamos no mercado de escravo e havia uma cédula rasgada contra nós, e ele nos comprou por um bom preço. Quer dizer, ele largou tudo. E Isaías diz que ele lança no mundo, no mar do esquecimento, e de nenhum nosso pecado nos lembra mais. Mas existem duas questões que eu vou falar de duas questões dentro do perdão que me preocupam muito. Primeiro, ela está narrada, não vou ler, que está lá em Mateus capítulo de Marcos número 11, verso 25. Mateus 5, 23 quase trata da mesma coisa. Quando você orar e você lembrar que tu tem alguma coisa contra teu irmão, pare de orar e vai ter com ele. O outro diz: se você vir trazer a tua oferta diante do altar e tu perceber que o teu irmão te ofendeu, vai e tenha com ele e peça perdão para ele. Mas eu não fui ofendido? Pois vai até ele e pede perdão para ele. Faça o que ele não espera. Sabe por que tem muita gente que ora e não tem resposta? Faz campanha em igreja, faz jejum, e deixa eu te dar, infelizmente, o grande recado: nunca vai ter resposta de oração. Porque o coração dele está fervendo de mágoa, de rancor. Isso está trazendo desunião entre ele e o irmão dele.
mas consecutivamente a união dele com Deus e com a igreja não existe mais. Ele está de corpo presente só na ceia. Irmão, isso é sério. Porque daí a pessoa troca de igreja, porque ela não se sente bem. Mas ela vai para outra igreja, o pastor não me valoriza, ela troca de igreja. Ela vai para outra igreja, não, mas essa aqui também não deu certo, porque o problema não está com as igrejas. O problema está que o coração dela precisa ser curado. Irmão, tem oração que não está chegando ao trono da graça, porque tem uma aliança que está rompida. E o diabo tem interesse, e eu já li o texto anterior, por causa do poder, ele tem interesse que não seja essa aliança restabelecida. Meu pai, aí ele incentiva você a ficar com os teus mimimi, com as tuas dores. Sabe algo que me pesa o coração, me traz mais preocupação, pastora Cássia? É o que Jesus fala em Mateus 18, 21 ao 35, porque ele vai falar sobre eternidade. Ele vai falar de um homem que teve uma dívida perdoada de 10.000 talentos contra um de 100 dinheiro. 10.000 talentos, 250 barras de quilo de ouro. $100.000. O cara teve uma dívida perdoada. Aquilo era uma dívida impagável para qualquer homem daquela época e difícil para hoje. Mas ele teve perdoada a dívida e ele saiu, ele encontrou alguém que devia sem dinheiro. Sem dinheiro é um dia de trabalho. Não é nem 100 gramas de ouro nos dias atuais. E ele pegou, começou a bater, e disse: eu quero o meu pagamento, eu quero o meu pagamento. Mas quando a notícia chegou naquele que tinha perdoado muito, disse: peguem ele, tranquem ele e lancem nas trevas exteriores. Deixa eu te dizer, sabe qual é o maior problema quando um elo da unidade chamado perdão é rompido? É de você ir para o inferno. Não é de tu não ter oração respondida. Não é de você não ter resposta àquilo que você tem clamado durante anos. É de você parar no inferno. E daí não vai ser por um dia nem 2 dias, vai ser por toda a eternidade. Porque o mais caro que era para ser cobrado foi perdoado, mas o que era mais barato, aleluia, foi às vezes cobrado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que nós estabeleçamos um pacto de orar o Pai Nosso todo dia. E lá dentro do Pai Nosso está ali ao posto: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu conseguir orar o Pai Nosso, eu estou em comunhão com o céu, eu estou em comunhão com a igreja, eu estou em comunhão com a bênção de Deus. Aleluia, aquele texto que foi lido pelo pastor lá na virada, que deu ter no número 28, ele vai me alcançar. Foi uma escolha. Moisés, antes dele partir, Monte Gerizim, Monte Ebal, Monte Gerizim. Antes de atravessar o Jordão, ele diz: vocês escolhem a bênção ou a maldição. De 1 ao 15 ele vai na bênção, 16 para diante ele vai para a maldição. Aí Josué completa quando cruza o rio, ele diz: vocês escolhem quem, aonde vocês querem servir. Aos deuses da além do rio onde serviram vossos pais, eu e minha casa vamos obedecer a Moisés e nós serviremos ao Senhor. Era uma referência aos 2 montes: ficar do outro lado do Jordão ou seguir para o outro lado, se desafiar a ser abençoado, se desafiar a andar na bênção de Deus, ou ficar comendo migalha de Satanás. Aleluia.
Eu vou parar por aqui, eu quero seguir aqui encerrando minha mensagem sobre os resultados da unidade. O que ela pode produzir no meio da igreja? Eu quero tomar um texto de Mateus, capítulo de número 28, conhecido de todos nós de uma forma muito grande. Verso de número 18, verso de número 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu ressalto aqui uma coisa, mas eu vou falar de uma segunda sem citar o texto. O Senhor quer que nós tenhamos o resultado de nós termos eficácia da presença de Deus na nossa vida, através de 2 grandes memoriais. O primeiro memorial é o memorial da proclamação do Evangelho da paz. Uma igreja viva é uma igreja que prega, é uma igreja que batiza, é uma igreja que tem novas crianças espirituais no meio dos seus corredores. Ela tem uma madre que não é estéril, ela tem crianças sendo geradas dentro dela, ela tem uma vida dentro dela sendo gerada dia após dia, ela é efetiva. A unidade, ela produz efetividade da presença de Deus na nossa vida. E nós, espontaneamente, não sentimos dificuldade de evangelizar e nem de cuidar das crianças espirituais. Porque Deus está no nosso meio. Porque nós temos unidade com Deus, e esse memorial todo dia é proclamado no nosso meio, porque tem alguém se convertendo ali, tem alguém se convertendo lá, tem pregação aqui, tem pregação lá, a dona de casa prega para a vizinha dela, o funcionário prega para o patrão dele, o patrão prega para os funcionários, aleluia, tem testemunho em toda a sociedade. Por quê? Porque Jesus está com unidade com a igreja, e é espontâneo. Eu não sei se você já conheceu igrejas que têm dificuldade de ganhar alma. Eu conheci, infelizmente, algumas por aí. Vai ano e vem ano, e eles não ganham uma alma para Jesus. Resultado de pouca unidade dentro dela e com o céu. Segunda coisa, memorial da eternidade da Santa Ceia. Porque quando nós tomamos a Santa Ceia, a gente está testemunhando que nós temos unidade com Cristo. Nós estamos testemunhando que nós estamos vivenciando aquele momento. E sabe, irmãos, é tão lindo aqui do púlpito você tomar, né, pastor Leandro, a ceia. Às vezes eu estou tomando a ceia falando em línguas e eu levanto a cabeça e eu vejo os irmãos com a diaconia no meio da igreja chorando, falando em língua. Eu digo obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Nós estamos cumprindo o mandamento até que o Senhor venha. Mas tem gente que não quer estar na igreja tomando ceia, ele quer fazer a ceia dele em casa. Irmão, se tu está me escutando pela internet, esse não é o princípio que Jesus Cristo ensinou. Tem um lugarzinho para você aqui dentro. Deus quer edificar a tua vida aqui dentro, porque aqui dentro tem um memorial da presença do Cristo verdadeiro, vivo e tremendo, e Ele é poderoso aqui para operar. Aleluia. Fortalecimento espiritual. Provérbios capítulo número 22, ou número 22, verso 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O fortalecimento espiritual, ele fortalece igreja e família consecutivamente. Porque hoje nós temos uma grande dificuldade do mundo bombardear as crianças, mas uma igreja unida, ela proporciona um ambiente para as crianças serem abençoadas, um ambiente para as famílias serem edificadas.
Ele proporciona um ambiente para que as famílias elas possam se encher da presença de Deus. Veja só, por exemplo, Efésios capítulo 5, até o capítulo número 6, nós vamos ver um manual de conduta para a casa. E se nós andar dentro daquele manual de conduta, não tem problema para ninguém. Mas aonde a gente é confrontado com esse manual de conduta? Dentro da palavra de Deus e ouvindo aqui na casa do Senhor e entre os nossos irmãos. Eu estou quase encerrando. Sabe, uma das coisas que mais me preocupa nos dias de hoje, e até porque eu ensino a palavra de Deus, e eu sou apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado por pregar a palavra de Deus, é a doutrina. Nós precisamos de resultados doutrinários nos dias de hoje. Talvez para a igreja primitiva eles não se preocupavam tanto, até por isso que tem tantos outros livros apócrifos, porque para eles aquilo não era tanta importância, mas nos dias de hoje existe uma importância. Porque é pregado tantas heresias por aí afora. Olha isso que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso número 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Eles terão jactância, eles vão ter arrogância, desejo de ira e de tragar o outro no seu coração. Jactância, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes. Aleluia. Eu pulo para o 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destes. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando nós temos unidade na igreja, a igreja ela consegue transmitir a doutrina pura e sadia. Moisés, ele trata da doutrina de algo de uma forma poética muito linda. Ele diz: goteja a tua doutrina sobre mim como um orvalho. E por que ele fala isso? Porque ele está tratando do Deuteronômio, é um compêndio de 3 discursos, e ele está revendo o processo dos outros livros, agora na sua hora quase de morte. E ele está dando os ensinos, e ele está martelando e insistindo dentro do Shema de Deuteronômio capítulo número 6. Ele está explicando um convite para o povo viver na presença do Senhor. Ele está dizendo, ó, pelo amor de Deus, a palavra de Deus tem que estar no meio de vocês. Convidem a palavra de Deus para o meio de vocês. O Shema no capítulo 6, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. E esse é um dos ápices dos textos de Moisés. É o chamado de Deus para o povo. E dentro do chamado de Deus para o povo, ele está pedindo: observe a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não azeda o coração de ninguém. A palavra de Deus, ela é siso para os ossos, está escrito. A palavra de Deus, irmãos, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela é água para nos banhar. A palavra de Deus, ela é força para nossas pernas. A palavra de Deus, ela é o caminho para nós caminhar. A doutrina verdadeira, aonde nós vamos encontrar? Onde tem comunhão com Deus. E aonde os irmãos têm comunhão e têm paz uns com os outros para entender que eles estão ouvindo a palavra de Deus. Há um dos textos que é um dos mais mal interpretados no Novo Testamento, que é o de Mateus, me ocorre agora. Aonde estiverem 2 ou 3 pessoas, o Senhor estará no meio delas. Não quer dizer que tem 3 pessoas, Deus vai estar no meio delas, porque senão nós estaríamos contradizendo a Bíblia, porque Deus mora em nós. Então quando tem uma pessoa que serve a Deus, Deus está no meio. Não, se tu ler o texto, você vai ver que a igreja, ela tem poder para ligar no céu e ligar na terra, desligar no céu e desligar na terra. E dela, Jesus vai explicando: se vocês têm doutrina no meio de vocês, se vocês conseguem entender e discernir o que é justiça,
eu estou no meio de vocês, porque eu sou a justiça. Deus é justiça. E naqueles que têm um discernimento de andar dentro da palavra de Deus, Ele ocorre de poder ligar uma pessoa no céu, e tem poder de desligá-la no céu, e sem medo de errar. Aleluia. Encerrando, a unidade da igreja, ela traz bênçãos sobre a nossa vida. Abra a tua Bíblia comigo, vai estar no telão, mas se você pode abrir a tua Bíblia, você abra a tua Bíblia comigo. E aqui eu encerro. Segunda Crônicas, capítulo número 7, verso 13 ao 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 13 ao 15. A unidade da igreja, ela consegue promover bênçãos de abrir os céus. 13. Quando eu... Na tua Bíblia está escrito eu? Quando eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva. E quando ordenar aos gafanhotos, quem que vai ordenar? Ele. Que consumam a terra. Ou ainda, quando enviar. Quem que está dizendo que vai enviar? É Ele? Peste entre o povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Já seguimos lendo, olha só um pouquinho para mim. Em um minuto, uma análise teológica bem simples. Parece que Deus está dando uma resposta à oração de Salomão, diferente daquilo que ele orou. Porque foi a inauguração do templo, foi a inauguração da casa de Davi, foi a inauguração de algumas partes do muro que rodeavam a parte da casa e a parte do templo. Foi o momento em que Salomão chegou na frente da grande bacia onde eram ali oferecidos os holocaustos, e ele orou a Deus uma oração que foi extremamente demorada. Pelo menos 3 páginas da Bíblia eles apontam essa oração. E começou-se a oferecer animais em sacrifícios, e foi o dia todo de sacrifício ali diante do Senhor. E diz que Deus entrou na casa, e se viu a presença de Deus como nunca se tinha se visto antes, a não ser lá no deserto. Encheu-se como uma neblina, não se ouviu a voz de Deus, mas se viu a presença de Deus, e todo o povo estava ali, e todo o povo viu que agradou a Deus. Agora chega Deus em particular para Moisés, e diz, perdão, para Salomão. Salomão, é o seguinte: quando eu começar a afligir a terra, quando eu começar a apertar o calo na terra, preste atenção, esse mesmo povo que estava me adorando, se eles tiverem a mesma disposição de se unir e não murmurar e me invocar, porque para a festa estava todo mundo lá, eu vi, eu me alegrei, está tudo bem. Oh Deus, está tudo certo, eu manifestei porque eu fiquei feliz. Mas quando o calo apertar, se eles não murmurar, e eles chegar, eles junto, diante de mim, você nunca ouviu pregar dessa forma, eu te garanto. Porque ele diz, se o meu povo, o discurso não era entre eles, Salomão? Era. Mas olha o que Deus fala,
se o meu povo, esse povo que estava em festa aí, ó, diante de dificuldades, que eles sabem que é eu que estou mandando. Volta o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, entender que se eu estou tratando com eles é porque eu quero que eles melhorem, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Se coloca em pé, por gentileza. Aí o Senhor dá resposta à primeira oração dele. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se faz nesse lugar. Eu sempre escuto, mas a resposta não vem por alguns propósitos às vezes. Me dá tanto temor como um pastor essas palavras. Eu não sei se dá no teu coração. Me perdoa. Eu quero fazer um convite a nós. Se tu deseja vir aqui à frente para nós orar em unidade. Tu deseja? Eu tenho 1 minuto. Vamos clamar. Tu deseja? Eu tenho 1 minuto. Vamos clamar. Deixa o Espírito Santo tomar teus lábios, porque as línguas estranhas estão vindo aí, ó. Não tem problema, você vai orar em língua estranha e você vai manifestar que a tua alma sente no mundo espiritual. Aleluia! Deus é tremendo, irmãos, e Deus tem bênçãos para dar para nós. Deus está te separando um tempo precioso de vitória, de graça, de despertamento, de avivamento. Tem coisa boa chegando, tem autoridade vindo, mas nós temos que nos preparar para aquilo que está chegando. E é combate, porque o inimigo não quer a tua vitória, o mundo espiritual não quer a tua vitória, mas foi proclamado nesta noite a derrota dele uma vez mais. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero orar, Pai, com a tua igreja, e quero colocar, Pai, diante de ti um clamor, uma intercessão, Pai eterno. Estamos orando, Pai, clamando que o Senhor mande unidade sobre a igreja, mande unidade sobre o teu povo, mande unidade sobre nós e o teu Espírito, mande unidade sobre nós e a tua palavra, mande unidade sobre nós, Senhor eterno. Oh Deus, e o propósito seu, a missão sua, nos ajuda, Senhor eterno, a vivermos em comunhão contigo, em comunhão com a tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos, e que nada venha nos impedir, ó Pai eterno, de nós podermos chegar na tua presença, orar e ver o Senhor agir. Se há alguma circunstância, Pai eterno, na casa, na família, no lar, ou até mesmo em alguém que está sendo mencionado o seu nome, ou alguma circunstância que está impedindo de haver unidade, nesta noite nós oramos, repreendendo todo toque e a seta agir do inimigo, toda a mortandade que tem tomado alguém, tem tomado alguma casa, toda uma peste do inferno que tem se infiltrado. Nós repreendemos e nós clamamos por cura, por restauração, pelo mover do teu Espírito Santo. Que haja, Pai eterno, um mover sobrenatural,
um mover, Senhor, extraordinário da Tua presença, e haja, Senhor, liberada do alto céu uma comunhão, ó Deus, uma comunhão extraordinária neste ano, que esta igreja ainda não experimentou, que o ministério deste obreiro ainda não experimentou, uma comunhão nas orações da Tua serva, nas orações do Teu servo, que ainda ele não viu, que ainda ele não sentiu, que ainda ele não tocou, que ele possa ver, ele possa tocar no sobrenatural, ele possa, Pai eterno, subir ao nível do céu e ver o Senhor agindo, sinal da unidade na casa, sinal da unidade lá no lar, sinal da unidade no ministério, sinal da unidade no propósito, sinal da comunhão, da unidade do céu e da Tua presença. Manda a Tua presença, enche esse homem do Teu poder, enche essa mulher do Teu poder, enche da Tua autoridade, enche da Tua graça, enche da Tua ousadia, enche do sobrenatural, enche, Pai eterno. E Pai querido, em nome de Jesus, que as coisas, Pai eterno, que estão de trás, fiquem para trás e prossigamos para um novo do sobrenatural, a novidade contigo, a novidade de uma união profunda com o céu, profunda, Pai eterno, com a Tua igreja. Nós colocamos diante de Ti nesta noite, aleluia, em nome de Jesus. Você pode